Meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui novamente, para darmos continuidade aos nossos estudos sobre o Apocalipse, nessa série, Apocalipse em série. E vamos para a nossa segunda parte, nessa segunda carta de João à igreja de Esmirna, que nós estamos estudando agora. Vamos dar a nossa continuidade. Falamos então na aula passada, a respeito daquele versículo famoso, Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E complementa, o que vencer a guerra espiritual, isto é, for fiel até a morte, não receberá o dano da segunda morte. Que segunda morte é essa? É a condenação eterna, o juízo final. É a segunda morte. Então, quem for fiel, e isso, amados, é uma condição sine qua non, que Deus coloca para todo aquele que vive para Ele. Herdar a vida eterna tem que ser fiel até a morte. Não tem outra saída, outra escolha. Tem que ser fiel. E se não for fiel, está condenado. Deus é assim. Deus é justo. E com Deus não se brinca. Tá bom? Muito bem. E isto quer dizer que a primeira morte é a morte física, e a segunda morte é a condenação eterna no juízo final diante do grande trono branco. Aqui nós temos a primeira morte, que é a morte física, e depois a morte espiritual, que é a morte eterna, que nós vemos. Muito bem. Portanto, temos que ter muito cuidado de como estamos vivendo a salvação ainda neste mundo, pois é aqui ainda neste mundo que vai determinar o nosso futuro. Há muita gente que vive daquele famoso slogan, de algumas igrejas aí, uma vez salvo, salvo para sempre, sempre salvo, salvo uma vez, salvo para sempre, e assim vai. Não é assim. Salvação é uma coisa, vida eterna é outra coisa bem diferente. A vida eterna é a consequência do desenvolvimento da nossa salvação em Cristo. O que é esse desenvolvimento da salvação? É você fazer a vontade de Deus, é você se santificar a cada dia, você se tornar uma pessoa separada do mundo a cada dia, você não se deixar levar pelas coisas do mundo, é você pensar somente nas coisas que são do alto e não das coisas que são da terra, das coisas que são desse mundo. É você se dedicar à obra do Senhor, é você procurar ter uma vida santa. Você pode errar, você pode pecar, Você não pode dizer que você tem direito a pecar, não se trata disso. Você até pode pecar, você pode até errar, mas procurar sempre se consertar diante de Deus. Porque a Bíblia é muito clara, ela diz realmente que quem vai ser salvo e quem não vai. Isso é para crentes e para também não crentes. Porque muitos crentes hoje em dia acham porque simplesmente já levantaram a sua mão, confessaram Jesus, já está salvo, está tranquilo, pode continuar vivendo a vida como quer, da maneira como quer, e não vai ter problema nenhum, não vai perder salvação, pode continuar se prostituindo, tendo seus vícios, roubando, matando, fazendo as suas coisas, aí entrando em falcatruas, normalmente, como se nada fosse acontecer. Estão muito enganados. Você que comete tais coisas, tais pecados, saiba que você vai ficar. Você não vai ser arrebatado. Você não vai ser salvo. E se você passar pela tribulação, muito dificilmente você vai se salvar. Muito dificilmente. Se para você se salvar, e agora da maneira como está, que é um pouquinho mais
não digo mais fácil, um pouquinho mais viável, você não faz por onde, imagine quando você estiver sofrendo mesmo. Né? Imagina. Então não é bem assim. Então nós temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado, irmãos. Viu? Muito bem. Não se iluda com a ideia de que crente não perde a salvação, né? Como alguns apregoam, né, na maioria das igrejas, com um slogan bem sugestivo, né, como a Rei falou, né, uma vez salvo, salvo para sempre salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Não entre nesta. Não entre nessa onda, meu amado e minha amada. Se você duvida que não, experimente voltar à vida que levava, cometer os mesmos pecados que antes e não se arrepender. O Senhor disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E mais ainda, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Lá em Hebreus, capítulo 12, verso 14. Se você acha que pode desafiar ao Senhor indo de contra essa verdade, então vá em frente. Se você acha que não, se você acha que você cometendo todos esses pecados, todos esses erros, você ainda vai ser salvo, então faça. Faça. Desafia Deus para você ver o que vai te acontecer. Brinca com Deus para você ver. Nós podemos brincar com homens. Homens a gente está sempre brincando. Mas não brinca com Deus não. Porque a Bíblia mesmo diz, de Deus não se zomba. Quer dizer, de Deus não se brinca. Com Deus não se brinca de crente, não se brinca de cristão. Ou você é, ou você não é. Não existe meio termo no cristianismo. É sim, sim, não, não. Né? Então, cuidado. Depois não diga que ninguém te alertou. E tem mais uma coisa. Ser salvo não quer dizer que tenha vida eterna, pois temos que desenvolver a nossa salvação para ganharmos a vida eterna. Né? Como diz o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 2, no versos 12 e 13. A confissão pela fé é o primeiro passo, o segundo é a salvação, e o terceiro, a santificação, e por último, a vida eterna. Então você vê que é um processo. Primeiro você confessa pela fé, depois você recebe a salvação, você recebe o título, né, de salvo, e terceiro, você tem o dever de se santificar, quer dizer, você tem o dever de cada vez mais se tornar separado desse mundo, se tornar santo, e por último, você ganhar a vida eterna. Este é o processo que Deus usa na vida do homem, para que ele possa herdar a vida eterna. O processo é esse, nenhum outro mais, não se engane. Esse negócio de que crente não pede salvação, que agora está tudo bem, pode continuar pecando à vontade, que Deus perdoa, e outras barbáries como esta, tudo isto é doutrina de nicolaítas. Nós já falamos sobre eles, né? Não sigam a esses hereges e demônios com as suas doutrinas de libertinagem. Esses homens que a gente vê aí na TV, né, nas rádios, na internet, nas igrejas, somente nessas igrejas neopentecostais, né, chamadas neopentecostais, que de Pentecoste não tem nada, né? Essas igrejas aí são experts em pregar esse tipo de doutrina. Você é livre, você pode fazer o que você quiser, nada vai te acontecer. Que Deus é amor, Deus perdoa, Deus é perdão, Deus é compaixão, Deus é misericórdia. Nós podemos contar com a misericórdia do Senhor sempre, 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 sempre. Ele vai sempre nos perdoar, nunca vai nos cobrar nada. Não entra nessa. Você pode se dar mal e vai se dar muito mal, diga-se de passagem. Ok? Agora, terminamos o nosso comentário sobre a igreja de Esmirna.
Mas antes de entrarmos no próximo comentário, a igreja de Pérgamo, né? Como eu disse para você, o texto da igreja de Esmirna é o menor que tem, a menor carta que tem das 7. Ok? Então, antes da gente entrar na igreja de Pérgamo, deixa eu oferecer a você algo bastante interessante que vai te ajudar a entender melhor certos termos da palavra de Deus. Você sabia o significado destes termos abaixo? Vamos lá. Primeiro, tabernáculo, né? E isso dito na igreja de Esmirna. Esse termo, tabernáculo. Tabernáculo no hebraico é Mishkan. Significa lugar de moradia, local onde Yahvé torna conhecida a sua presença, por assim dizer, seu lar longe do seu lar, onde ele trata com o seu povo e faz conhecida a sua vontade. Então a palavra tabernáculo que a gente vê, né, no texto da igreja de Esmirna, o hebraico é Mishkan, né? Então significa lugar de moradia, ok? A outra palavra que vemos também é templo. No hebraico é Hekal, termo derivado do sumério que significa casa grande, que em uso geral significa casa de uma deidade, né? A casa de um deus. Havia também o termo Hait, que significa casa, e também Godesh, que significa estritamente santuário, talvez em referência ao templo que se tornou local sagrado de louvor e de culto a Deus. Então vemos que a palavra templo tem esses significados, né? O hebraico é Hekal, significa um termo derivado, né, de um termo sumério, né, da Suméria, que significa casa grande, e que, de um uso geral, né, templo, significa casa de uma deidade, quer dizer, a casa de um deus, né? E havia também um termo Bait, que significa casa, em hebraico, e também Godesh, que significa estritamente santuário, né? Então, talvez em referência ao templo que se tornou local sagrado, né? Sagrado para louvor e culto a Deus, ao Deus de Israel, ao Deus vivo, ao único Deus. Temos também casa. No hebraico, né, já vimos, quer dizer Bait, palavra usada por quase 1.800 vezes no Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias. No grego, casa significa oikia ou oikos, onde a primeira, né, oikia, aparece 94 vezes de Mateus a segunda carta de João. Já a segunda, né, oikos, ocorre 108 vezes de Mateus a 1 Pedro. Ok? Tem esses dados para você guardar. É interessante você ter esses dados para você. Agora, tenda, no hebraico, quer dizer obel, que ocorre cerca de 150 vezes no Antigo Testamento. A palavra em grego é skene, usada cerca de 20 vezes no Novo Testamento. Ela é uma habitação portátil, feita de materiais duráveis, como pele de cabra, né? Como diz lá em Cânticos, no capítulo 1, no verso 5. Embora outras eram feitas de materiais mais finos, né? Então, a tenda, né? Agora, congregação, etimologicamente, né, o sentido da palavra mesmo, aponta para uma assembleia de pessoas, usualmente usada em relação a atividades religiosas ou mesmo uma reunião em alguma ocasião especial com a finalidade, né, de adoração, né, congregação, ou também um grupo organizado que se reúne regularmente para adorar ou para outros propósitos religiosos. É a chamada congregação dos justos, é o que a gente chama de igreja. Na realidade não é igreja. Igreja somos nós. Nós somos a igreja viva do Deus vivo.
Agora, onde a gente se reúne, ali o nome seria congregação, né? A congregação dos salvos, a congregação dos justos, a congregação dos filhos de Deus, né? Aí, sim, este é o termo correto para o lugar onde a gente se reúne, congregação, ok? É a reunião de pessoas da mesma fé, a mesma santidade, a mesma comunhão, ok? Participam da mesma salvação, do mesmo Deus, do mesmo Senhor. Isso é a congregação. Agora, dentro da congregação se reúne as igrejas de Deus, quer dizer, nós, os filhos de Deus, aonde Deus habita. Deus habita dentro dos nossos corações, não habita em templos feitos por mão de homens. Isso quer dizer o quê? Nós fomos formados não por mãos de homens, nós não fomos formados pelo nosso pai e nossa mãe, nós fomos formados pelo próprio Deus. Ok? Muito bem. Agora, sinagoga. A palavra grega que significa trazer com, ou seja, a assembleia, que era um lugar em que os fiéis se congregavam. Sinagoga, né? Onde Jesus pregou muitas vezes, os apóstolos também, né? Iam para trazer as suas palavras, as suas palestras, né? Então, essa palavra aparece 57 vezes no Novo Testamento. O edifício tinha forma retangular, né? Medindo 21 metros por 15, com colunas em 3 lados e um balcão para mulheres, segundo a descrição de uma sinagoga escavada em Cafarnaum. As mulheres também tinham seus lugares também, né? Elas não ficavam de fora, tinha uma bancada delas também. Por que não? As mulheres têm os direitos delas também, por que não? A mulher só não tem direito de ministério pastoral, de apostolado, de presbitério. Isso não. Nunca. Nunca. Ok? Muito bem. Certamente não seria uma medida padrão, pois o número de pessoas variava de lugar para lugar, né? Agora, átrio. Existiam 4 átrios no Templo de Jerusalém. Eram estes: o átrio dos gentios, chamado assim porque podiam entrar qualquer pessoa, mas não podiam ir adiante sob pena de morte se ultrapassassem o limite. Simbolizava espiritualmente que era limitado a adoração para eles. Então, o átrio dos gentios era onde o povo, né? Se nós existíssemos nessa época, nós estaríamos ali. Nós não somos judeus, nós estaríamos ali no átrio dos gentios. Não poderíamos passar para outra parte do templo, né? Então nós tínhamos ali aquele lugar, nós podíamos adorar, levar nossas ofertas, os dízimos, né? Enfim, fazer os nossos cultos ali naquela área. Não podíamos passar daquele limite, tá bom? Também tinha o átrio de Israel. Os homens de Israel tinham o direito de admissão a este lugar. Representavam um outro nível de acesso, tá? Então, o átrio de Israel. Tinha também o átrio do sacerdote, onde ficava o altar dos holocaustos, onde juntos com os levitas, né, eles exerciam o ministério sacerdotal. Esse espaço representava outro acesso a Deus, mas não o mais elevado, né? O mais elevado seria o Santo dos Santos, né? Então, esse lugar também é específico para os sacerdotes. E tinha também o átrio das mulheres. Ficava mais próximo do santuário do que a dos gentios, ficando à disposição das mulheres israelitas somente. Então, uma mulher gentia não podia entrar naquele átrio que era destinado às mulheres judias, tá? Somente as mulheres judias poderiam estar naquele lugar. E ali elas faziam as suas adorações, né? Os seus cultos, as suas devocionais, as suas orações ali naquele lugar que é destinado
aos atos das mulheres. Ok? Bom, então, assim nós terminamos, né? Comentário bem rápido, né? Sobre essa igreja, a igreja de Esmirna, por se tratar de uma igreja de a carta ser pequena. E nós dizemos que não houve nenhuma reclamação do Senhor com relação a ela. Deus não tinha nada a dizer contra ela. Ela foi elogiada pela sua fé, né? Pelas perseguições que eles sofreram. Todas as igrejas sofreram perseguições. E Jesus Cristo a elogiou por isso. Então, meu amado, ficamos por aqui, né? Foi bem rapidinho esse vídeo, né? Nós terminamos aqui agora sobre a igreja de Esmirna. Então, que o Senhor possa te abençoar, te guardar de todo mal, né? Nesses dias que estamos vivendo hoje em dia. Saiba que Deus nunca vai nos desamparar. Deus vai estar sempre conosco. E procuremos viver uma vida santa, agradável, perfeita e boa, dentro da vontade de Deus, que é assim. Então, meu amado, que Deus abençoe a você, a sua família, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja de todo mal, que o Senhor esteja provendo tudo o que você precisa. Não o que você quer, o que eu quero, mas sim o que nós precisarmos. O que nós precisarmos, Deus fará por nós. Deus nos dará tudo aquilo que nós precisamos. E há de nos livrar de todo mal. De todo mal. Viu? Então guarde essa palavra no seu coração e seja feliz em Cristo Jesus. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre a tua vida e a tua família, desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças e paz.